Olá, tudo bem? Estamos iniciando aqui mais uma gotinha de sabedoria. E essa gotinha ela chegou até mim hoje em forma de pergunta, né? Alguém me perguntou hoje pela manhã o porquê que a igreja crescia da forma que crescia, está crescendo e não gera mudança na sociedade, né? Nos ambientes familiares, eclesiásticos. A igreja ela cresce dias após dia e não gera mudança na nação. No momento eu te juro que eu não tive como responder essa pessoa. Cheguei em casa, comecei a pensar e a reflexão que me veio à mente é que a igreja ela cresce da forma que cresce e ela não gera mudança. Não é porque a igreja não ora, não é porque a igreja não sobe monte, não é porque a igreja não jejua. A igreja faz tudo isso, a igreja jejua, a igreja sobe monte, a igreja ora, intercede, a igreja lê a Bíblia, a igreja prega a palavra, mas distante de tudo isso, a igreja ela não gera mudança porque a igreja brasileira em si, muitos líderes, né, não estou falando de todos, muitos líderes não foram ainda gerados o testemunho do caráter de Cristo. Muita gente ainda. O que me levou a refletir é que diante de tudo isso que a igreja está fazendo, né, orando, jejuando, buscando, a igreja ela não está servindo de exemplo. E eu estou falando isso de líder, da maioria da liderança da igreja brasileira. A nação, cada dia que passa, vai a pior, a gente vê a violência crescendo, a prostituição, a roubalheira, né, a política totalmente enfiada dentro de corrupção. Um país totalmente à deriva, pela falta de caráter de muitos homens. Mas onde é que entra a igreja nisso? A igreja entra como uma igreja que ela é um órgão que Cristo criou para transformar a sociedade. Quando a gente olha para a igreja primitiva, a gente vê que homens mudaram a história da humanidade. 12 homens, chamados por Cristo, mudou a história da humanidade, né? Até hoje se fala desses homens. E a reflexão que eu tive através desse pensamento, né, que eu acredito muito que foi Deus me despertando para esse novo tempo, que Ele está levantando homens com caráter para substituir aqueles que, né, por algum motivo perderam, nunca tiveram caráter dentro do corpo de Cristo. E Deus está levantando homens com caráter. Eu tenho visto muita gente boa aí se posicionando. Mas não, do que é um homem de caráter? Um homem que possa servir de exemplo para outro homem, principalmente cristão. Na minha visão, é um homem que não se corrompe. É um homem que ele pode ter a disposição de dezenas, centenas, milhares de membros dentro da igreja, sabendo que a igreja ela tem uma renda, ela tem ofertas, tem dízimos, e esse dinheiro eles ficam no caixa das igrejas e o pastor com caráter não mete, não desvia esse dinheiro, não usa em seu benefício próprio. É um pastor que dá exemplo para a sua igreja e para a sociedade, né, em qual a igreja está instituída. Por outro lado, também eu vejo homens que perderam a sua forma, o seu caráter, né? Porque ou perderam ou nunca tiveram. Porque é impossível você olhar para a pessoa de Jesus, aquele que a gente deveria seguir, aquele que Paulo disse lá à igreja aos Coríntios que ele era imitador, perdeu o caráter na caminhada. Pessoas que metem a mão no caixa da igreja, pessoas que se envolvem com as mulheres, os membros da igreja, homens casados que se envolvem com os membros da igreja, mulheres que se envolvem com os homens da igreja, uma tal de homem casando 10, 5, 6 vezes e achando isso normal, né? A sociedade olha para isso e a igreja, por mais que ela cresça, ela não gera mudança por causa do seu testemunho, principalmente dos líderes. Eu não estou falando da igreja porque a igreja ela segue homens, né? A igreja em si, como eu estou falando, como o corpo de Cristo, como um ajuntamento de pessoas, ela segue líderes. E esses líderes, muitas das vezes, não dão o testemunho que deveriam dar dentro da sociedade cristã e nem para o mundo lá fora. É o que o apóstolo Paulo ele escreve para que a gente desse testemunho, para que o nosso ministério não fosse censurado. Olha só, Paulo diz, cara, deem testemunho para que o seu ministério não seja censurado. Que as pessoas olhem para o teu ministério, as pessoas olhem para aquilo que você está fazendo em nome de Jesus e acreditem. E a igreja está entrando naquele viés de que ela está sendo desacreditada. Por causa de quê? Por causa do testemunho de muitos homens. A gente vai ver que é importante a gente orar, é importante a gente jejuar, é importante a gente seguir. Tudo isso é muito importante para uma igreja que é um corpo espiritual. Mas eu acho também que é muito importante também
a igreja ela gerar caráter de Cristo, somente nos seus membros, na sua diretoria, na sua liderança, tem que ser gerado o caráter de Cristo. Eu posso jejuar, eu posso orar, eu posso fazer tudo isso, meu irmão, interceder, mas se eu não me arrepender e esse arrependimento gerar em mim um caráter de Jesus Cristo, meu irmão, eu não vou convencer ninguém. Eu posso até arrastar multidões, mas a multidões interessada naquilo que Cristo pode dar e não naquilo que Cristo é. Então a gente está vivendo essa época. E qual é o despertamento que eu preciso passar para você que está vendo aí? Eu sei que muita gente vai se encaixar nessa mensagem. Principalmente você que me perguntou. Pastor, o que a gente tem que fazer? Voltar e ver aonde a gente está errando. Reconstruir pontes para que a sociedade chegue até Cristo, pontes de caráter, chega de orar, chega de querer orar, chega de querer mostrar para o mundo uma espiritualidade que não gera mudança de caráter naqueles que, querem ser espirituais. Eu sou espiritual, mas eu não tenho um caráter. Cara, não serve de nada essa tua espiritualidade. Porque a espiritualidade ela pode até convencer durante um certo período, mas quando a pessoa vê o seu mau testemunho, ela vai se afastar. Então, gente, em nome de Jesus, eu estou fazendo esse vídeo e vou fazer outros, principalmente no Gotinha de Sabedoria, falando sobre isso, porque quando a gente olha para o tempo de Noé, e a Bíblia diz que no tempo de Noé o povo se corrompeu, a ponto do próprio Deus dizer que estava triste com a forma com que o povo estava andando. O pecado estava consumindo a sociedade daquela época, e aí o cheiro do pecado do homem, chegou até as narinas de Deus. Só que Deus olhou para o meio da humanidade e encontrou um homem chamado Noé. Um homem que realmente Deus achou graça por causa do seu caráter imutável. E esse homem ele tinha um caráter tão grande que ele convenceu a sua família a fazer uma loucura num tempo em que não havia ainda chovido. Construiu um barco para salvar a sua família e o resto e os animais daquela época. O que eu quero passar para você é que também no tempo de Jó, quando Deus olha para Jó, e a Bíblia diz bem claro que Jó era um homem que orava, era um homem que cercava a sua casa de oração, mas não foi isso que chamou a atenção de Deus em Jó. O que chamou a atenção de Deus em Jó foi o caráter de Jó. Ele próprio testemunhou isso, que Jó era um homem reto, um homem que não se desviava dos seus caminhos, um homem que tinha um caráter imutável. Então, meu amado, minha amada, nessa manhã, e é para você que me fez essa pergunta, o que está faltando na gente não é orar, não é jejuar, não é subir monte, não é nada disso, não, nada disso. O que está faltando na gente é o caráter de Cristo, tá bom? Você que está vendo essa mensagem aí, compartilha aí, manda para alguém que talvez uma mensagem como essa desperte que a pessoa às vezes age por instinto, e não por maldade. Está indo por um caminho errado, mas não é por maldade, é por instinto, ou talvez está seguindo pessoas erradas também. Escolha a tua liderança, cara. Olha para a tua galera, vê se ela realmente gera frutos, Porque dons todo mundo tem. O problema todinho são frutos, A gente não será reconhecida, a Bíblia diz que a gente não seria reconhecida pelos dons, e sim pelos frutos que nós produzimos, tá bom? Deus abençoe aí e até a próxima.